Oi, gente! Nessa aula de hoje a gente vai aprender como mover objetos, como rotacionar, como empurrar e puxar, que é a ferramenta 3D, e fazer o offset, que é a cópia de linhas em volta. Vocês vão entender melhor quando a gente começar a falar. Vamos lá. Eu vou criar aqui um retângulo, certo? De qualquer medida, não vou especificar medida nenhuma nele. E como é que eu faço para mover meus objetos? Eu tenho essa ferramenta aqui, que é uma cruzinha, são 4 setas, uma para cada lado, que é a minha ferramenta mover. Primeiramente, antes de mover, eu vou selecionar com a setinha preta do mouse, selecionar, naquele modo que eu ensinei, tá? Selecionar e vou mover. Primeiro eu seleciono, depois eu executo o que eu quero fazer. Mover. Clico na cruzinha. Eu clico na minha tela, verde, ou em cima do meu objeto. Se você reparar, ele vai traçar a linha pontilhada da cor do eixo que eu quero mover ele, tá vendo? E eu consigo colocar onde eu bem entender. Eu posso também mover dando uma medida. Eu clico, arrasto, dou uma medida para ele chegar para o lado, 2 metros, Enter. E ele vai mover 2 para o lado que eu pedi. Para cima a mesma coisa. 2, Enter. E ele vai, ok? Temos a ferramenta de rotar, que ele rotaciona o objeto que eu quero. Eu seleciono o objeto com a setinha do mouse, clico em rotar, que é esse ícone aqui, e ele vai mudar para um transferidor. Eu clico na face do objeto, lembrando que para eu rotar certinho, isso aí vocês vão ver depois, na prática, eu tenho que estar numa face plana, numa face reta, certo? Porque quando eu posiciono o meu transferidor na face reta, se eu quero rotacionar ele pelo chão, ele vai ficar azul. Olha só, clico, arrasto o mouse, clico fora e rotaciono. Eu posso digitar uma medida, um ângulo, desculpa, 90, Enter. Certo? De novo, clico, arrasto, clico, rodo, 45, Enter. E ele vai rotar, certo? Vamos supor que eu tenho... Isso aqui eu vou explicar ainda para vocês. Mas só para fazer a rotação, para explicar melhor. Eu vou selecionar toda minha peça e eu vou explicar melhor a rotação para vocês. Vou lá clicar em rotar. Em cima, ele fica um transferidor azul e ele rotaciona dessa forma, certo? Pelo chão. Ó. Pelos lados, deixa eu dar Ctrl Z aqui e deixar ele no paralelo, que ele estava a 45 graus. Eu esqueci de... Pronto. Vamos lá. Rotacionando por cima, eu clico, arrasto, clico e ele vai rotacionar pelo chão, certo? Ó, pelo chão. E pelos lados ele vai pegar o eixo, ele vai mudar a cor do que eu quero, da face onde eu quero rotacionar. Ele muda a cor do transferidor, tá vendo? Clico, arrasto, clico de novo e rodo. E ele vai rodar assim, olha só, tá? Deixa eu dar um ESC para ele voltar. E dessa face ele rotaciona assim. Clico, arrasto, clico e rotaciono, certo? Isso para quem está começando é um porre, eu reconheço. Mas tudo é treino. Eu sei que você vai penar muito para rotacionar ainda, tá? Mas é isso. Quando você tem que rotacionar, você tem que clicar numa face reta, ok? Se você clicar numa face não reta, ela não vai ficar da cor dos eixos e você vai rotacionar totalmente fora do que você quer, certo? Isso aí eu vou mostrar para vocês depois. Eu vou agora explicar para vocês
como eu faço para subir a parede, fazer essa caixinha aqui, né? Foi o que eu fiz antes de rotacionar. Essa caixinha aqui, com a setinha para cima, eu empurrar, puxar. Com ela eu subo tudo quanto é volume, certo? Eu clico nela, eu tenho que estar com a minha face, tá? Se ela tiver sem face, não vai rolar, ok? Deixa eu dar Ctrl Z para voltar. Eu clico no meu empurrar, puxar, vou na face que eu quero subir, clico e arrasto para cima, certo? Eu posso clicar em cada face, tá? Eu também posso digitar a medida, eu clico, arrasto, digito a medida, 1 metro, Enter, tá? Certo? É basicamente isso. Eu também tenho um offset. Deixa eu dar Ctrl Z aqui para vocês entenderem. Quando eu estou na minha planta baixa, eu tenho lá as paredes, o piso. E para eu começar a levantar o 3D, eu vou usar o offset para separar a parede do piso. Como assim? O offset, no caso em português aqui é equidistância, tá? Eu clico na minha ferramenta e você vai ver que ele vai criar um pontinho nas linhas, tá? Eu só estou movendo o mouse, eu não cliquei em nada. Quer dizer que ele vai copiar todas essas linhas que eu tenho em volta para dentro da forma ou para fora, assim, ó. Clico, arrasto, digito uma medida, 15, por exemplo, que é a medida de uma parede, Enter, tá? É que o meu retângulo é muito menor do que isso. E ele vai copiar as linhas todinhas que estão em volta. Eu também posso fazer para frente, certo? Ó. Clico, arrasto para fora, dou uma medida, 10, Enter. E ele vai copiar 10 centímetros para dentro ou para fora, tá? Isso depende da direção que você deu. Aí, ó, vamos supor que isso aqui é uma planta baixa. Para eu levantar as paredes, eu vou lá, eu clico, arrasto para cima, tá? E é assim que funciona. Temos uma ferramenta que é o Siga-me, que é essa daqui, tá? O Siga-me, como é que ele funciona? Eu vou criar um retângulo aqui, em pé. Vou usar esse aqui, clico, arrasto. O grau 90, ponto e vírgula, 2. 2 não, 10. Vamos lá, de novo, deixa eu fazer de novo. Clico, arrasto. Deixar aqui com 90. Tá bom assim. E eu tenho uma linha aqui. Tá? Olha só o que essa ferramenta faz. Eu tenho essa face e eu tenho, vamos supor que isso aqui, como se fosse a linha seria uma direção que eu daria. Olha só, é melhor fazer primeiro e vocês observarem. Eu vou selecionar essas linhas aqui e vou clicar no meu Siga-me, certo? E eu clico na face e ele vai seguir a linha que eu desenhei, certo? Vocês conseguiram entender? De novo. Eu seleciono a linha que eu quero, que a minha face vai seguir, tá? Vou lá no Siga-me, clico no Siga-me e clico na face que eu quero que ele percorra, né? A linha. E ele vai percorrer, tá? Isso serve para gesso. Você pode desenhar um gesso todo desenhado. Você faz lá na parede, né? E pega as linhas de borda das paredes. E ele vai seguir. A gente pode até fazer isso depois, num outro momento. Tá? Então é isso. Até a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar de blocos e componentes. Beijo para vocês.